Bem, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Nós temos quórum e, por isso, vamos dar início à nossa reunião de hoje, que tem duas partes, digamos assim. A primeira parte, a audição da entidade reguladora para a comunicação social, para a apresentação do relatório sobre as atividades de regulação de 2020 e 2021, bem como do relatório de atividades e contas de 2020 e 2021. Recordo que são audições regimentais da nossa comissão. Eu quero saudar e dar as boas-vindas e agradecer a presença ao Dr. Sebastião Povas, Presidente do Conselho Regulador da ERC, ao Dr. Francisco Azevedo e Silva, vogal do Conselho Regulador, à Dra. Fátima Rezende, vogal do Conselho Regulador, ao Dr. João Pedro Figueiredo, vogal do Conselho Regulador, e ainda também ao Dr. Pedro Correia Gonçalves, Diretor Executivo, ao Dr. Paulo Barreto, Chefe de Gabinete do Conselho Regulador, e à Dra. Ângela Cruz, Assessor do Conselho Regulador. Quero, antes de recordar a grelha, pedir desculpa porque vou ter que me ausentar, porque tenho que passar por duas outras comissões das quais também faço parte e hoje tenho que lá fazer uma intervenção em cada uma delas, mas, para vantagem de todos os presentes, a reunião será liderada para a professora deputada Cláudia Bento, como vocês verão, com grandes vantagens para o bom funcionamento da Comissão. Recordo, então, que o Sr. Presidente da ERC terá 10 minutos para fazer uma primeira intervenção da apresentação das atividades da regulação e do relatório de atividades e contas. Cada grupo parlamentar terá depois 5 minutos, seguindo-se uma resposta de 5 minutos por parte da ERC individual a cada grupo parlamentar. Nesta comissão, no início da legislatura, ficou estabelecido, não sei se foi muito democraticamente, mas ficou estabelecido, que começamos todas as audições pelo maior partido da oposição e, portanto, até a decisão em contrário, mantemos essa que foi a forma como iniciamos os trabalhos. Portanto, quem irá abrir esta ronda será o PSD, seguindo-se depois por ordem do número de deputados eleitos nas últimas eleições legislativas. Haverá ainda uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que aí a resposta do Sr. Presidente da entidade reguladora será em conjunto dos grupos parlamentares. Feita a apresentação, saudando novamente a presença de todos, pedindo-vos desculpa por me ausentar, dava a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Regulador da Comunicação Social, Dr. Sebastião Povas, por uma apresentação de 10 minutos e pedia à Dra. Cláudia Bento, à Sra. Deputada Cláudia Bento, para assumir a presidência da reunião e o Conselho dos Trabalhos. Muito obrigado. Sr. Doutor, tem a palavra. Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. É uma honra para nós e um privilégio estarmos convosco mais uma vez nestas audições que são periódicas. Ora, como o Conselho Regulador tem um mandato improrrogável de 5 anos e assumiu funções em dezembro de 2017, esta, creio, será a última reunião ordinária com Vossas Excelências das já realizadas, sendo certo que, na altura e por impedimento resultante da pandemia, não realizamos reunião em 2020 e 2021. Estamos gratos e iremos ouvir com atenção todas as sugestões das senhoras e dos senhores deputados e responderemos com todo o rigor às perguntas e às questões que nos queiram pôr. Uma palavra de respeitosa saudação para o Sr. Presidente, que neste momento não se encontra presente, mas está representado, o Sr. Dr. Luís Graça, que é o Presidente desta 12ª Comissão de Cultura e Comunicação, Juventude e Desporto, e que na Assembleia da República está sempre atento à ERC e que ouve e escrutina esta entidade.
A ERC, para além do Banco de Portugal, é a única entidade reguladora que tem consagração constitucional e não depende do Governo, antes tendo uma tutela atípica desta Assembleia da República. Estabelecida constitucionalmente, artigos 37 e 39, cumpre-lhe garantir as liberdades de expressão e informação, tendo outro sim, e para tal, competências sancionatórias se verificar a violação de quaisquer destes direitos, assegurando também os de resposta e retificação. O seu Conselho Regulador profere com total autonomia e independência os atos administrativos constituídos por deliberações, por vezes informadas por funcionários, mas sem que tal os torne autores ou sequer coautores do ato final. Representam uma assessoria técnica que o Conselho Regulador acolhe ou não, quando decide soberanamente a final. Essas informações não são o ato definitivo, mas sim uma mera assessoria técnica, as mais das vezes com importante componente jurídica, uma vez que as deliberações do Conselho Regulador são recorríveis para os tribunais. Muitas vezes surgem conflitos entre direitos fundamentais que a Constituição tutela, como as liberdades de expressão, informação, proteção da privacidade, do bom nome e do direito à imagem. Aqui a ERC tem um relevante papel para lograr equilíbrio e concordância. A ERC, e é importante frisar este ponto, não tem jornalistas como regulados. A tutela dos jornalistas pertence a uma cripto-ordem, Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, e a sua defesa ao respectivo sindicato. Os regulados da ERG, que são os órgãos de comunicação social, escritos e audiovisuais. A ERG dispõe atualmente de 83 funcionários, com o Conselho Regulador e Fiscal Único, sendo 42 técnicos superiores e 25 administrativos. Em termos de género, 59 são mulheres e 24 são homens. Todas as chefias são do sexo feminino, 22 estão em acordo de cedência de interesse público. O atual Conselho Regulador integrou nos quadros todos os trabalhadores precários, o que, aliás, Sua Excelência, o Presidente da República, havia sugerido ao Governo. Determinou a subida de 2 escalões a todos os funcionários, máximo que lograriam caso tivessem a melhor avaliação anual, o que não foi possível durante o período de pandemia, para, além do mais, por trabalharem em regimes diferentes, presencial e teletrabalho. Atribuiu seguros de saúde a todos os trabalhadores e filhos até aos 25 anos de idade. Em casos de doença não grave, mas impeditiva da comparência, dispensa atestado médico se o incómodo não exceder os 3 dias, isto como prova de confiança pessoal e funcional. Concedeu as tardes de sexta-feira para tratarem de assuntos pessoais e familiares. Inscreveu para o próximo orçamento o aumento de subsídio de refeição de 6,50 euros para 7,63. Como o senhorio das instalações da ERC, que tem a necessidade de 2.000 metros quadrados, não pretende prorrogar o contrato de arrendamento, este termina em 31 de outubro de 2023. Contactámos oportunamente esta Assembleia da República e a Presidência do Conselho de Ministros, que nos remeteram para o Ministério das Finanças, que até à data ainda não apresentou soluções com viabilidade orçamental. Fazemos aqui um apelo ao Excelentíssimo Presidente e a esta Comissão Parlamentar
para que exerçam a sua magistratura de influência no sentido de ser encontrada uma solução, já que, sem querermos ser alarmistas, a ERC não pode funcionar sem instalações. O mais consta do plano de atividades e do relatório de regulação, que são muito extensos, como os seus deputados podem ver, olhando um deles, só um deles tem 700 folhas. Para concluir, é imperativo uma palavra de homenagem e pesar. Durante este último ano, perdemos o nosso vice-presidente. Tivemos o privilégio de trabalhar durante mais de 4 anos com o professor Mário Mesquita. Apreciámos, ab início, a sua verdadeira matriz de saber, foco de irradiação espiritual que nos cativou. Quando apresentava notas ou pareceres, a sua exposição era de grande rigor, de raciocínio, vertido num discurso lógico e sistemático, servido de argumentação de grande poder dialético, sempre com um verbo elegante, claro e transparente. Tal é revelado na sua obra, perfeito modelo de como bem expor. O rigor e a idoneidade, os conhecimentos doutrinários, demonstram a qualidade que sempre teve. Perdemos um espírito gentilíssimo e bom, com um raro sentido do humor. E o sentido do humor é um seguro sintoma da agilidade intelectual. Fica, portanto, uma nota de pesar por um homem bom, competente e estimado. Finalmente, o órgão de comunicação social deve ter presente que a realidade é quase sempre inverosímil e que a liberdade não existe para pecar, mas somente para se poder pecar, embora não imprudentemente. E não esquecemos, como escreveu o embaixador Marcelo Matias, Portugal é o país onde existe uma imprensa, mas não existe uma opinião pública. Há que conhecer este princípio e apelar aos órgãos de comunicação social para que contribuam para a existência de uma opinião pública. É o que me cumpre dizer-vos. Muito obrigada, Dr. Sebastião Povas. Vamos então passar de seguida à Sra. Deputada Fernanda Velez para a sua intervenção. Passo-lhe a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial ao Conselho Regulador da ERC, agradecendo a realização, o envio e a apresentação dos relatórios, documentos que refletem de forma clara e bastante pormenorizada toda a atividade da ERC ao longo dos anos 2020 e 2021. As eleições para o Conselho Regulador da ERC estão marcadas para o próximo dia 22 deste mês. Face ao aproximar do término do mandato de 5 anos de Vossas Excelências, enquanto membros do Conselho Regulador, gostaríamos que nos fizessem um balanço desta vossa experiência de regulação. E seria importante que nos deixassem os vossos pontos de vista para o futuro da regulação em Portugal, identificando pontos fortes e pontos fracos. Consta do vosso plano de atividades para 2022 que, e cito, num contexto de alargamento e reforço das suas competências, será essencial promover a atualização das condições técnicas e humanas necessárias ao cumprimento da missão da ERC, garantindo a sustentabilidade e eficácia da regulação dos média em Portugal, tal como exigido pela Constituição e pelo direito comunitário. Porventura, será a falta das condições acima referidas que estão na base das inúmeras críticas que têm chegado à Assembleia da República, designadamente referências negativas relacionadas com o âmbito de trabalho na ERC, assumindo que se vive um clima de temor, existência de casos de assédio moral, ameaças de despedimento e de processos disciplinares, cessação de comissões de dirigentes. E que, com o intuito de esconder tudo o que internamente se passa, o Conselho Regulador concede dias de tolerância de ponto arbitrariamente, determina o encerramento da instituição às sextas-feiras à tarde, como já foi aqui dito, contratualiza seguros de saúde e dispensa o processo de avaliação dos trabalhadores, optando simplesmente pela subida de um escalão para todos os funcionários.
Para além destas questões internas, é dito que a atividade reguladora deste Conselho Regulador tem sido ditada por critérios de conveniência e convicções pessoais, em detrimento dos critérios de legalidade, isenção e objetividade, que sempre pautaram as propostas dos técnicos da instituição. A falta de transparência e o secretismo da atividade do regulador às mãos deste Conselho Regulador contraria todos os princípios legais e boas práticas aplicáveis, quer ao procedimento administrativo, quer ao acesso a documentos, quer à atividade do regulador dos mídia em geral. Sr. Presidente, quer dizer-nos com clareza as razões objetivas que levam a críticas ao nível interno tão vastas e gravosas relativamente ao desempenho do vosso mandato? Entrando nas matérias relativas às atribuições e responsabilidades da ERC, gostaríamos de colocar as seguintes questões. Decorreu da transposição da Diretiva sobre os Serviços de Comunicação Social Audiovisual um incremento de competências e atribuições para a ERC, designadamente no âmbito da fiscalização e controle e, em um especial dever de cooperação com as autoridades reguladoras dos outros Estados-membros. Tem ou não sido possível à ERC assegurar o cabal desempenho destas novas atribuições e competências? Uma democracia plena, informada e pluralista depende da existência de informação fidedigna, apoiada em meios de comunicação social que mantêm os seus cidadãos informados de forma credível. A proliferação de sítios online e páginas em plataformas digitais que apresentam conteúdos facilmente confundíveis com informação noticiosa é uma realidade que não pode nem deve ser negligenciada. Pergunto, consideram que no âmbito do combate à desinformação o quadro legal e regulatório em vigor apresenta limitações que importa ultrapassar? Perante a necessidade de se avançar para uma regulação mais eficiente, qual tem sido a resposta da ERC? Qual tem sido o papel da ERC no que diz respeito ao processo legislativo de alteração da lei de imprensa, de forma a permitir assegurar maior transparência e igualdade nas condições de exercício das atividades de comunicação social? Qual o ponto da situação? Segundo o vosso relatório de atividades de 2021, em julho deste ano, o Sr. Presidente foi recebido por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, onde, entre outros assuntos, foi abordada a complexa situação da comunicação social em Portugal e os seus desafios mais prementes. Este Conselho Regulador, com base no conhecimento que tem, resultado das diferentes atividades que desenvolve, tomou ou sugeriu alguma proposta ou medida no sentido de tentar inverter a dramática situação que, nomeadamente, a comunicação social regional e local enfrenta e que põe em causa a viabilidade deste setor da comunicação social tão importante para a defesa da democracia e da coesão territorial? Ainda na área da comunicação, no âmbito social no âmbito regional e local, no domínio da publicidade institucional, a lei obriga a que 25% dessa despesa seja destinada a meios de comunicação social de âmbito regional e local e, como é do vosso conhecimento, existiram discrepâncias entre os valores apresentados pela ERC e os que foram realmente recebidos por alguns órgãos de comunicação social. Pergunto, este problema já foi resolvido ou continuam a existir discrepâncias? A ERC considera a necessidade de avançar com propostas relativamente a alterações à Lei nº 95 de 2015, 17 de agosto, e ao Portal de Publicidade Institucional do Estado? Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada. Passo seguida a palavra ao Dr. Sebastião Povas ou a outro membro da delegação para responder às questões aqui colocadas. Senhores deputados, a senhora deputada pôs dois tipos de questões. Um sobre o funcionamento interno da ERC, que eu penso que na intervenção inicial expus. Não há, nem nós notamos, qualquer descontentamento ou qualquer acrimónia da parte dos funcionários e trabalhadores da ERC para com o Conselho Regulador. Os trabalhadores da ERC são dos mais privilegiados de todas as entidades reguladoras, quer a nível salarial, quer a nível de outras regalias que eu já anunciei e enunciei, como seguros de saúde, como períodos de lazer, de descanso, e que a senhora deputada referiu de tolerâncias de ponto. As tolerâncias de ponto não se destinam a mandar calar ninguém. As tolerâncias de ponto destinam-se única e exclusivamente a permitir que, e as sextas-feiras,
que foram concedidas a permitir que os trabalhadores tenham a sua vida familiar organizada e não se tornem única e exclusivamente trabalhadores da ERC e nós queremos lembrar-nos que têm cônjuges e filhos que têm de existir. Aliás, a própria lei laboral confere aos trabalhadores, em geral, períodos de sistemas de exceção, como seja de teletrabalho e horários privilegiados a quem tem filhos menores. E hoje em dia nós verificamos, para além daquele período da pandemia, que há muitas escolas que estão encerradas por greves ou outras situações e os pais e as mães não têm onde deixar os filhos e quem os acolha. Não nos chegou nenhuma queixa, ou pelo menos não temos da parte dos trabalhadores da ERC, pela forma com que são tratados dentro da instituição. Vossa Excelência referiu-se a processos disciplinares. Nós tivemos em 5 anos 2 processos disciplinares a 2 funcionários. Um foi arquivado recentemente, outro correu os seus termos, mas está pendente de recurso para os tribunais. Portanto, como se refere em direito administrativo, não há aqui caso decidido, ou em direito comum não há caso julgado. Quanto às outras questões que a senhora deputada pôs, eu penso que para responder que tem a ver com a alteração da lei de imprensa e com os outros competências que, como consequência das novas diretivas da União Europeia, a ERC vai ter, e por isso precisará necessariamente de aumentar o quadro de funcionários. Eu, se a senhora Presidente me permite, eu acho que poderia o Sr. Dr. João Pedro Figueiredo, que está habilitado para responder a estas questões, que não eu, o Dr. João Pedro Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado também à Sra. Presidente. Respondendo à doutora Fernanda Velez, no que diz respeito às novas competências da ERC advindas da Diretiva sobre Serviços de Comunicação Social Audiovisual, e é o facto de pretender saber se tem sido possível assegurar a concretização das novas competências atribuídas à ERC, eu devo dizer que muito dificilmente a ERC tem conseguido acompanhar a atribuição de novas competências com os recursos humanos e financeiros atualmente existentes, que são manifestamente escassos, tendo em conta não só as novas competências que são deferidas pela lei da televisão na revisão que foi operada para incorporar as novas exigências da diretiva, em vários domínios. Estou-me a lembrar, por exemplo, na área da verificação do cumprimento das obrigações pelas plataformas de partilha de vídeo. Estou-me a lembrar, por exemplo, na área da área da literacia mediática, em que há novas e muito substanciais competências atribuídas à ERC e para as quais não temos, neste momento, uma estrutura de recursos financeiros e humanos necessária para dar cumprimento. Mas mais preocupante ainda e, portanto, ainda assim deve salientar que portanto, as pessoas que estão envolvidas nos dossiês relacionados com as novas competências, que estão a ser tratadas na medida do possível e tendo em conta o volume de trabalho existente, têm sido absolutamente inexcedíveis no sentido de se manter informadas e tentar dar resposta positiva a essas
essas demandas legais. Mas aquilo que me preocupa, efetivamente, é o acréscimo de competências que resulta da aprovação pela União Europeia de um novo regulamento sobre serviços audiovisuais, o DSA, Digital Services Act, e o Digital Media Act, muito embora este seja mais direcionado para as questões de concorrência. Porquê? Porque dá-me ideia de que não há ainda a noção, a percepção por parte dos decisores políticos do impacto que estes instrumentos, em conjunto com o novo Media Freedom Act, que está agora em discussão e que será um regulamento comunitário que também virá a atribuir novas funções aos reguladores, parece-me que não há ainda a percepção exata do impacto que estes instrumentos vão ter na regulação em Portugal, designadamente a regulação dos mídias. Muito embora, no caso do Digital Services Act, se trate de um regulamento com uma abrangência horizontal, que abrange tudo o que é digital, independentemente dos setores e, portanto, também a comunicação social. O que é facto é que todos os impactos relacionados com matérias que a senhora deputada também referiu, como, por exemplo, a luta contra a desinformação, não é? Colocam-se precisamente no âmbito destes novos instrumentos e a ERC, neste momento, está completamente fora de hipótese que a ERC possa assumir competências com as estruturas atualmente existentes a este nível. Ao contrário, no âmbito da União Europeia e no âmbito dos trabalhos do Grupo de Reguladores Europeus que apoia a Comissão Europeia, o ERGA, muitos países estão já a desenvolver, portanto, internamente a nível das suas reguladoras e tendo em conta, portanto, o contexto político e normativo de cada um deles, encontra-se já a preparar-se para esta nova vaga regulatória que é introduzida pelo Digital Services Act e depois pelo futuro Media Freedom Act, no sentido de dotar as suas estruturas internas de recursos financeiros e recursos humanos necessários para responder a essas tarefas. Em relação à desinformação, por exemplo, eu posso informar os senhores deputados de que alguns países na Europa, como por exemplo a França, a Eslováquia, a Letónia, optaram por, o Reino Unido também, muito embora fora da União Europeia, optaram por entregar aos reguladores dos média a regulação de todos os conteúdos na internet. Outros países não têm essa possibilidade ou não optaram por essa via. Porque, enfim, poderá fazer sentido que um regulador dos média venha, digamos, a intervir nos conteúdos editoriais distribuídos através das plataformas na internet, mas o que é facto é que, neste momento, nós não temos meio para o fazer, não temos meios materiais e não temos também competências normativas para isso. Agradecia que pudesse concluir. Sim, para concluir, relativamente à questão da desinformação, sendo certo que o combate à desinformação é um combate que, na minha perspectiva, deve ser feito tendo em conta uma abordagem sistémica e não de pesca à linha, não é? Porque isso é absolutamente inconsequente. É uma abordagem sistémica que responsabilize, digamos, os grandes operadores e plataformistas no sentido de assegurar que a desinformação não pode circular. Bom, finalmente, só uma última palavra para responder à questão relacionada com a lei de imprensa. O processo de alteração a proposta de alteração da lei de imprensa está inscrita no plano de atividades para 2023 da ERC. Nós temos já uma proposta que foi acordada com outros parceiros sociais, entre os quais a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, o Sindicato de Jornalistas, e que estamos em vias de ultimá-la e de aprová-la em Conselho Regulador, para que depois, em 2023, possamos, enfim, fazê-la chegar à Assembleia da República, aos senhores deputados, para, enfim, com as indicações que achamos necessárias para se poder proceder a essa reforma legislativa. Sendo certo que há muitas outras leis que seriam de revisão e pronto, acho que é isto. Obrigado.
Obrigada. As outras perguntas que vi aqui que ainda gostariam de responder, depois ficam nas próximas rondas ou na ronda final, está bem? Passo de seguida, então, a palavra à senhora deputada Sara Delez, do Grupo Parlamentar do PS. Aqui é. Só preciso de um. Boa tarde, Senhora Presidente, muito obrigada, cumprimentá-la nessas funções. Senhor Presidente do Conselho Regulador, Dr. Sebastião Povas, restantes membros do Conselho, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, uma palavra de agradecimento aos Senhores Conselheiros pelo envio dos relatórios, pela sua apresentação e também reconhecendo aquilo que foi a sua atividade nos últimos 5 anos como neste mandato que se encontra, como já referiram, perto de terminar. Diria que são densos os relatórios e escassos os 5 minutos para, com profundidade, tecer considerações sobre todas as áreas abordadas e, como tal, destacarei nesta intervenção os temas e as questões que identifico com maior acuidade. A regulação, particularmente deste setor, tem, como sabemos, enquadramento constitucional, e já aqui foi hoje bem referido, porque a liberdade de imprensa é um dos requisitos fundamentais do nosso sistema democrático. O direito à informação, o direito a ser informado, a garantia da liberdade de imprensa são princípios constitucionais que competem à entidade reguladora para a comunicação social assegurar, e é por isso que é tão importante a sua ação e o seu papel naquela que é também a qualidade da democracia que queremos para o nosso país. A comunicação em geral e o setor da comunicação social em particular sofreram, tal como outros setores, transformações significativas com a massificação dos meios digitais. E se é verdade que esta tecnologia nos empoderou, aproximou a todos, aprofundando a crescente democratização até do acesso à livre informação, a verdade é que também este espaço, que hoje é reconhecido como um dos principais difusores, a verdade é que este é um espaço que é hoje reconhecido como um dos principais difusores de desinformação e notícias falsas, sendo conhecidos os trágicos riscos que as propagações destes conteúdos têm para a salubridade da democracia. Se a primeira questão que vos deixava era a de saber se encontram algum motivo, alguma razão que queiram aqui adiantar para que esta área apareça apenas em 4º lugar naquilo que são os objetos de deliberação do Conselho Regulador, sendo uma das áreas onde publicamente se reconhecem mais questões e onde a intervenção do regulador se torna mais premente. E já agora, e ainda a propósito das deliberações, do que se pode observar, e ainda bem que se pode observar no site da entidade, nota-se a existência de algum tempo decorrido entre aquela que é a participação recebida e a deliberação tomada, podendo colocar em alguns casos em causa a própria eficácia da deliberação. A este respeito, recordo uma participação dirigida à ERC, recebida no dia 30 de agosto de 2021, a propósito da publicação nos dias 20 e 28 de agosto desse mesmo ano, em contas de Facebook de uma entidade designada por Fredelos TV, de estudos de opinião sobre as eleições autárquicas de 2021 na freguesia respectiva. A decisão sobre esta participação só foi conhecida recentemente, a 22 de novembro deste ano, muito tempo depois da realização das autárquicas de 2021. Tendo em conta que se trata de matéria que pode influenciar o sentido de votos dos eleitores, não poderia a ação da ERC ser mais expedita, evitando deste modo a ineficácia da deliberação sobre o possível dano causado, neste caso, de um ato eleitoral? A Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital é referida no relatório como estando em vigor, sendo também declarado que a mesma não produz efeitos práticos sobre aquela que é a atuação da ERC. Este diploma sofreu alterações já em 2022, mantendo-se o número 1 do famoso artigo 6º, referente ao direito à proteção contra a desinformação. E o imperativo do Estado de assegurar, e passo a citar, nesse mesmo artigo, o cumprimento em Portugal do Plano Europeu da Ação contra a Desinformação, por forma a proteger a sociedade, estou a citar, contra as pessoas singulares ou coletivas, de iure ou de facto, que produzam, reproduzam ou difundam narrativa considerada desinformação. Fim de citação. E têm as entidades reguladoras, os Estados-membros, atribuições e funções muito importantes no desenvolvimento e acompanhamento das ações, portanto, previstas neste plano que referi. Neste âmbito, e ainda assim, questionava aos senhores conselheiros que nos pudessem explicitar melhor se mantém ou não a sua não aplicabilidade desta lei, uma vez que esta é mesmo uma das principais missões da ERC e que lhe está atribuída pela Constituição e pelo seu Estatuto, que é de zelar em nome do Estado pela garantia do direito à informação, a uma imprensa livre, independente e plural. E aqui permitam-me acrescentar, seja em que plataforma for, impressa ou digital, porque, na minha opinião, estamos a falar do meio e não da substância, reconhecendo naturalmente que cada um terá a sua especificidade própria. Ainda a este respeito, e no relatório,
é afirmada a inadequação da lei de imprensa, particularmente ao meio digital e às publicações online. E, desde pelo menos 2019, não é a primeira vez que o afirma. Em 2021, foi criado um grupo de trabalho com a missão, precisamente, de criar um quadro legal que passa a citar mais adaptado à realidade e, portanto, mais eficiente às armadilhas do quadro legal ultrapassado. Fim de citação. Em agosto deste ano, era notícia que a ERC iria então enviar à Assembleia da República um conjunto de propostas de alteração à lei de imprensa. Soubemos agora, pela palavra do Sr. Conselheiro, que ela irá chegar entretanto, e a questão, portanto, que lhe iria colocar sobre esta matéria encontra-se, por essa parte, respondida e, portanto, aguardamos com ansiedade a sua chegada. Para terminar, e apenas mais uma questão. Pela primeira vez, do nosso conhecimento, os deputados desta Comissão receberam reclamações e protestos sobre medidas tomadas pela direção da ERC sobre funcionários da ERC, a propósito da expressão de posições divergentes das da direção, podendo alegadamente estar em causa direitos como o da liberdade de expressão. Algumas destas matérias chegaram mesmo a ser notícia pública. Acresce a existência de portanto, de planos de avaliação que tenham permitido aos funcionários progredir nos escalões por essa via e também a correspondente componente de objetivos que impede, naturalmente, aquilo que é o processo de avaliação e que se encontra por definir, assim como a aplicação de um plano de formação. E, por isso, a última questão que deixava era se podiam aqui clarificar esta matéria. Muito obrigada. Obrigada. Passo seguida a palavra ao Dr. Sebastião Povas ou outro membro da direção para responder às questões aqui colocadas. Senhora Deputada, eu fico e penso que os membros do Conselho Regulador ficam perplexos, porque, com todo o respeito, o plural usado das várias reclamações e das várias queixas de que este Conselho fez limitações à liberdade de expressão interna não correspondem minimamente à verdade. Pois, podem ter relatos, mas relatos não correspondem à verdade, porque nós nunca limitamos a liberdade de expressão. É evidente que todos sabemos, quer dentro, quer fora da ERC, quer em qualquer instituição, que a liberdade de expressão não é ilimitada. Existem limites. E a liberdade de expressão nós respeitamos-la rigorosamente, mas quando estão em causa o ataque aos poderes de inspeção, de direção e disciplinares que constituem a hierarquia, nós limitamos-nos até agora a chamadas de atenção. Chamadas de atenção e não passamos daí. Eu, como tive a oportunidade de responder à senhora deputada Fernanda Velez, tivemos até hoje, em 5 anos, e num universo de quase 90 funcionários, 2 processos disciplinares. Um terminou recentemente por acordo. Outro está a correr termos e vai ser interposto recurso e nem sequer se refere a um funcionário dos quadros da ERC, mas sim de alguém que estava fora em cedência de interesse público e que excedeu os limites da liberdade de expressão. Foi só isso, de modo que eu fiquei perplexo quando Vossa Excelência diz que há vários casos. Não há vários casos, nós não temos. Aliás, nós temos a preocupação de ouvir os funcionários. Pela primeira vez a ERC, neste Conselho Regulador, tem em relação a cada área um supervisor, isto é, um membro do Conselho que faz a supervisão dessa área. Imediatamente abaixo do supervisor está um diretor ou um coordenador e tudo passa por esse filtro até chegar ao plenário do Conselho. Nisso estamos, e posso lhe garantir, de consciência perfeitamente tranquila.
e só lamentamos é que tenha chegado a este órgão de soberania uma informação que não corresponde à realidade. Que finalmente eu também queria dizer, mas passou-me agora a pergunta, outra pergunta que era? Dos prazos. Os prazos. Os prazos são horríveis. Eu sei, por exemplo, que nos tribunais administrativos e fiscais há processos que se prolongam por 5 e 6 anos. Nos tribunais comuns há também esses prazos. Às vezes, nós temos o cuidado de fazer a distinção entre os prazos perentórios, os chamados prazos fatais, que dão origem à perda de um direito, e isso acontece-nos no direito de resposta, e nisso somos muito rigorosos, e os prazos meramente ordenadores, e nós não dispomos de meios para cumprir com rigor todos os prazos. Há prazos que falham, assumimos essa culpa, mas fazemos, e aí fazemos a nossa contrição, mas nós temos a preocupação de instruir e incentivar os nossos trabalhadores a cumprirem rigorosamente os prazos. Nós temos uma reunião semanal, o Conselho Regulador tem uma reunião semanal, a Direção Executiva também tem uma reunião semanal, cumprimos rigorosamente os prazos. De tudo mais, às vezes não é possível, como a senhora deputada sabe tão bem, saberá melhor que nós, que às vezes não é possível, mesmo que nós queiramos, às vezes não é possível, porque as questões são complexas, implicam um estudo, implicam exegese, implicam o recurso a vários aspectos doutrinários. Temos muito componente jurídica. Todas as nossas deliberações têm uma forte componente jurídica, tanto que são recorríveis para os tribunais. E como dizia um professor que eu tive há dezenas de anos na faculdade, em Direito, quando nós hesitávamos no exame, ele dizia, diga o que disser, tem sempre parte da doutrina a seu favor. E nós procuramos a melhor doutrina para as nossas deliberações. Obrigada. Para a seguida, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias do Chega para a sua intervenção. Questões? Muito obrigado, Sra. Presidente. Gentíssimos Srs. Deputados, começo por cumprimentar todos os presentes e principalmente os senhores membros do Conselho Regulador da ERC, que uma vez mais marcam presença nesta comissão. Ainda que seja a primeira audição desta 15ª legislatura, o Chega espera da vossa parte abertura para aqui estarem presentes sempre que assim se justificar, na persecução da verdadeira pluralidade democrática, imparcial e livre de pressões políticas, realizando assim a entidade reguladora para a comunicação social a missão da sua existência. No entanto, não podemos deixar de notar que a última audição ao Conselho Regulador para a apresentação dos relatórios de regulação e de atividade e contas foi a 5 de janeiro de 2021, o que nos leva a estar hoje aqui a apreciar os relatórios pertinentes a 2020 e 2021. Temos, obviamente, consciência do período eleitoral que existiu, mas fica da parte do Chega a sensação de que não se justificaria este ato tão prolongado, ora que já levamos, inclusive, a cerca de 8 meses de legislatura. Sem mais delongas, e o tempo não é muito, passo imediatamente às questões e temáticas que o Partido Chega quer partilhar e ver esclarecidas por Vossas Excelências. Começaremos por alguns problemas verificados e até reiterados em canais da RTP. E sabemos que se tornam questões mais sensíveis pelo facto de se tratar do operador público, o que, por sua vez, também leva a uma maior, digamos, fiscalização, pois é efetivamente sustentado pelo Estado, ou seja, pelos portugueses. Não entraremos na discussão da necessidade da RTP ser pública ou não,
não é isso que nos convoca. Voltando ao que interessa, um tema que fica premente em ambos os relatórios de regulação e que muito nos preocupa é a questão da RTP2 estar em incumprimento pelo quinto ano consecutivo, no que concerne à obrigação mínima de programas em língua portuguesa, e bem sabemos que a própria ERC já encetou a abertura de um processo contra-ordenacional. Estamos a falar da RTP, que deveria ser o operador exemplo da promoção de Portugal e, nomeadamente, de conteúdos nacionais e de língua portuguesa. E é justamente o oposto que se verifica, pelo que pedia a Vossas Excelências alguns esclarecimentos acerca desta questão e diretamente perguntar se meros processos contra-ordenacionais servem para alterar este paradigma absolutamente injustificado ou que mais mecanismos se podem encetar. Ainda em relação a questões verificadas na RTP, verificamos que o Canal 1, RTP1, não cumpriu as obrigações em matéria de acessibilidade dos programas para pessoas com necessidades especiais. Isto é, segundo o relatório, não atingiu o mínimo de horas na legendagem para pessoas com deficiência auditiva. Mas, nas 12 horas analisadas, falhou em 8 semanas o mínimo de horas previstas no plano plurianual. Tendo em conta a preocupação, e bem, levada a cabo nos últimos anos pela ERC em relação a este tema, pedia que comentassem este incumprimento por parte do operador público. Outra questão que gostaríamos de ver esclarecida e que já foi colocada na última audição de janeiro de 2021, prende-se com os recursos humanos. Pergunto muito diretamente se o número de funcionários atuais satisfaz as necessidades para o regular funcionamento da ERC. Se não, qual seria o número ideal por Vossas Excelências sugerido? Mas observamos, no que toca à área da informática, a existência de apenas 2 funcionários, sendo que um é técnico superior e o outro administrativo. Ora, tendo em conta a importância dos sistemas de informações, que estão intrinsecamente relacionados com o portal de transparência dos mídia, que foi lançado pela ERC, tal como pela gestão da segurança informática e da salvaguarda e controle dos dados que estão na posse da ERC, questiono se os 2 funcionários permitem garantir a autonomia estratégica da entidade reguladora da comunicação, no que concerne aos sistemas de informação, ou se a dependência de entidades externas será o caminho a seguir. E mesmo para finalizar, e temos ainda algumas questões para a segunda ronda, deixo também para nos esclarecerem o problema da renovação da licença para fornecimento do serviço da TDT. Sabemos que nos próximos dias tem a Altice Portugal de se pronunciar sobre esta renovação e o que consta é que não têm esse interesse, pelo que na salvaguarda do interesse de milhões de portugueses que utilizam este serviço, pergunto-vos qual o futuro da televisão digital terrestre. Muito obrigado. Obrigada. Passo de seguida a palavra ao Dr. Sebastião. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou tentar responder com gosto às várias questões colocadas pelo Sr. Deputado. Bom, em relação à RTP2, é matéria que nós temos distribuída internamente ao Departamento de Supervisão, que é tutelado pela Sra. Doutora Fátima Rezende. E esse ponto, e ela irá responder com toda a clareza e sabedoria que nos habituou. Isso, e as pessoas com necessidades especiais também vai responder, até porque recentemente a ERC teve reuniões com os vários operadores sobre o tamanho da janela das pessoas com necessidades auditivas, mas muito mais esclarecida e habilitada, embora eu tenha estado presente nas reuniões para responder a esse ponto, será a Sra. Doutora Fátima Rezende. Mas, em relação à TDT, o Sr. Doutor João Pedro Figueiredo, eu fico-me pela informática. E porquê, Sr. Deputado? Porque trata-se de um problema de recrutamento de funcionários. Nós tivemos muitas dificuldades orçamentais. Esta comissão
conhece a nossa situação, que éramos pedintes elegantes, tanto quanto isso pode ser. Andávamos de mão estendida a tentar cobrar o 1 milhão que era suposto vir da ANACOM e que ficava retido no Ministério das Finanças e não nos era entregue diretamente. E aí, elogio em causa própria não fica bem. Nós vivemos sem 4 milhões de euros e neste momento só temos um déficit de 90. E conseguimos sobreviver porque éramos credores dessa quantia. E, portanto, não nos era fácil abrirmos concursos para informáticos. E temos, de facto, só 2 informáticos. Mas, por outro lado, estamos à espera, com o novo orçamento, e temos previsto a abertura de concursos de mais 2 técnicos informáticos. Também conseguimos, em relação, não tem muita relação com a informática, mas pode haver uma certa conexão. Nós nomeamos encarregado de proteção de dados e foi o primeiro conselho que teve encarregado de proteção de dados. Foi este Conselho Regulador. E tivemos o cuidado de nomear pessoas que conheciam bem o funcionamento da IERC e tudo o que se passava na IERC. Mas, mais uma vez, reconhecemos que o Sr. Deputado tem toda a razão, a IERC precisava de mais informáticos para poder funcionar. Mas assim que está para vir, assim que tivermos possibilidades e cabimento orçamental, vamos nomeá-lo. Eu fiquei com este ponto, deixando as necessidades especiais RTP2 para os meus colegas, porque este ponto de nomeação de funcionários e orçamentais são da direção executiva e não do Conselho Regulador. E eu, juntamente com o Sr. Diretor Executivo, eu sou Presidente também em acumulação da direção executiva e com o Sr. Diretor Executivo éramos 3, mas com o infeliz evento com o professor Mário Mesquita estamos só 2. Mas eu creio que esclareci o Sr. Deputado, se não o fiz, e se a Sra. Presidente me dá licença, eu... Dou toda a licença, mas como já se esgotaram o tempo, vou dar 1 minuto, sei que não é muito, mas 1 minuto a cada um para poderem responder às questões. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. E no minuto dizer que tem havido uma evolução nas cotas dos programas de língua portuguesa e a RTP, nós temos 2 processos de contraordenação contra a RTP2, exatamente nesta área, mas a falta de programas de língua portuguesa muitas vezes é devido a alterações de programação. Portanto, estão programados programas, nós vimos essa programação e posteriormente, por alterações internas, portanto, os programas acabam por não ser emitidos. Portanto, como eu disse, já temos abertos dois processos de contraordenação. Depois, outra pergunta, portanto, isto era RTP2. Relativamente às necessidades especiais, houve uma alteração no plano plurianual, houve 4 ou 5 reuniões com os diferentes operadores e eu penso que a partir desta altura vai haver uma evolução na área das acessibilidades a contento de todos. É a única coisa que eu posso neste momento dizer, porque espero que os operadores cumpram aquilo que se comprometeram com a ERC.
Relativamente à questão da licença da TVI, eu não percebi a pergunta, Sr. Deputado, peço desculpa, mas porque a TVI não tem nenhum processo de renovação de licença em curso. Eu não falei em TVI, eu falei em TDT. Sim, mas a TDT, portanto, a pergunta é genérica, é qual o futuro da televisão em Portugal, é isso? Prende-se com a renovação da licença para fornecimento de serviço da TDT. Já percebi, ok, sim, é da Altice, a renovação da Altice. Exatamente. Isso isso é uma matéria que é da competência da ANACOM, não é da competência da ERC. A renovação da licença para a distribuição de serviços de programas televisivos no MUCSA, no Multiplex Ará da televisão digital terrestre. E, portanto, nós não sabemos em que ponto é que está essa eventual não renovação. Por outro lado, julgo que o Governo e a Assembleia da República também têm, digamos, a obrigação de acompanhar esse dossiê e de equacionar os cenários da televisão digital terrestre em Portugal. Portanto, nós não temos essa competência. A competência da ERC limita-se a abrir, não é a abrir, a abertura de concursos compete ao Governo, limita-se a apreciar as candidaturas aos concursos públicos e a atribuir as licenças, mas aos operadores de televisão e não aos operadores de distribuição e não aos distribuidores do sinal da televisão, como é o caso da Altice. Está bem? Obrigado. Obrigada por terem cumprido. Passo de seguida a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho Regulador, os demais elementos também aqui presentes. Eu vou centrar as minhas questões a propósito de preocupações sobre os trabalhadores da ERC. Já tomei atenção aos vários aspectos que já aqui partilhou connosco relativamente aos trabalhadores, mas eu gostaria de colocar aqui ainda algumas preocupações neste plano. Uma primeira questão sobre o número de trabalhadores da ERC. Do relatório, tivemos a oportunidade que foi-nos distribuído, fala-nos em 87 trabalhadores. A questão que gostaria de lhe colocar, já aqui fez referência aos trabalhadores na área informática, que são insuficientes, mas gostaria de perguntar no conjunto da ERC, porque segundo os elementos que dispomos é que há carências ao nível dos trabalhadores e a questão que gostaria de lhe colocar era qual é que é a perspectiva para a contratação de trabalhadores para agora no ano de 2023 para suprir essas necessidades ao nível da ERC. A segunda questão prende-se com os elementos que dispomos, aquilo que nos chega é que há uma desmotivação por parte dos trabalhadores. Não há um regulamento de avaliação, nem plano de formação, desmotivação também relativamente às carreiras, não há um plano de carreiras e a questão que gostaria de lhe colocar sobre esta matéria era como é que pretende ultrapassar esta circunstância com o objetivo de valorizar naturalmente quem trabalha na ERC, valorizar do ponto de vista das suas carreiras, do ponto de vista do seu desempenho profissional. Nos parece que é algo de muito importante, tendo em conta as competências da própria ERC, mas da valorização também por parte destes trabalhadores. E um terceiro aspecto que se prende digamos, com a comunicação com os trabalhadores e, em particular, com a Comissão de Trabalhadores. E também gostaríamos de ouvir relativamente a esta matéria, porque as preocupações que nos chegam é que este diálogo, ou seja, a expectativa é que haja, de facto, um diálogo com os trabalhadores, ele não tem havido, e gostaria-vos também de junto do Sr. Presidente, naturalmente, de perceber também qual é que é a perspectiva relativamente a esta questão. Muito obrigada. Passo a seguir a palavra ao Dr. Sebastião. Senhora
Deputada, eu vou tentar responder às 3 perguntas. De facto, neste momento a ERC tem 83 funcionários, incluindo o Conselho Regulador e o Fiscal Único. Eu penso, nós pensamos, Conselho Regulador, que teríamos necessidade de pelo menos mais 10 a 12 funcionários para que a ERC pudesse operar designadamente com as novas competências que foram exaustivamente apontadas pelo Sr. Dr. João Pedro de Figueiredo e que têm a ver com a transposição das diretivas que dão mais competências. No entanto, para isto nós precisaríamos de que o nosso orçamento permitisse, tivesse esse cabimento. Quanto às preocupações dos funcionários, temos 2 aspectos que a senhora deputada referiu. O primeiro é a formação dos funcionários. Nós tivemos, e o segundo é a avaliação. Nós não podemos, eu disse isso ab início, não podemos fazer as avaliações durante os anos de pandemia, porque não tínhamos termos de comparação, já que tínhamos trabalhadores em teletrabalho e tínhamos outros presenciais. Portanto, optamos por considerar que todos eles, se fossem avaliados, teriam o máximo de anotação máxima. E a anotação máxima corresponderia a um aumento de 2 escalões nos seus vencimentos, nos seus salários. E foi isso que fizemos. Nenhum trabalhador da ERC ficou prejudicado pela ausência de avaliações, porque todos, inclusivamente até admitimos, sem ironia, que alguns ficaram beneficiados, porque eventualmente com avaliações não teriam o aumento dos 2 escalões, isto é, não teriam a avaliação máxima. Finalmente, em termos de formação, nós temos, neste momento, encarregamos um eminente jurista, administrativista, professor da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa e também perito em Direito de Trabalho, nos ajudar a elaborar o Código da ERC. E o que será o Código da ERC? Será, passo o pleonasmo, a codificação de todos os diplomas esparsos que existem e que não estão reunidos num só. Esse trabalho começou a ser feito, mas e consistia em inserir no mesmo diploma o Código do Trabalho, a Lei 35, que é o Código de Exercício, a Lei de Exercício em Funções Públicas. Simplesmente o Código de Trabalho veio sofrendo muitas alterações e nós consideramos que, na altura, seria prematuro e era melhor deixarmos sedimentar esses diplomas. Por outro lado, deparámos com uma dificuldade. Os estatutos da ERC são uma lei com força constitucional. Só pode ser alterada por 2/3. Nós, para fazermos o Código da ERC, teríamos que introduzir ou ver introduzidas algumas alterações nos estatutos da ERC. E isso compete só à Assembleia da República. É que pode fazer. E sob pena de termos um diploma
com alguns laivos de inconstitucionalidade, estamos a aguardar que uma eventual alteração dos estatutos da ERC, que virá ou não, e quando a Assembleia da República comunicar que os estatutos da ERC são definitivos, então teremos o código da ERC ereto e pronto para que haja a formação de todos os trabalhadores. Não sei se esclareci, talvez não tenha esclarecido completamente a senhora deputada, mas fiz o possível. Obrigada. Passamos de seguida, dou a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não fiquei totalmente esclarecida sobre esta questão da formação dos trabalhadores, porque, havendo ou não as condições perfeitas ou aquelas que se consideram ser as melhores condições para tal, a verdade é que a ERC assumiu como uma série de competências, aliás, para as quais até já admitiu que não tem recursos suficientes, o que é perfeitamente razoável, mas que naturalmente devem exigir, imagino eu, devem exigir a formação dos seus trabalhadores, as novas competências que a ERC assumiu e, portanto, eu mantenho a questão sobre se não devia haver, independentemente dos constrangimentos vários, se não deveria haver e se não há um plano de formação adaptado a essas novas, competências. Da mesma forma, foi dito aqui que a ERC precisaria de mais 10 a 12 trabalhadores. Seria importante perceber exatamente onde é que está o obstáculo para esta contratação. Imagino que seja orçamental, mas perceber que diligências é que foram feitas e que respostas ou que informações é que têm tido relativamente à possibilidade da contratação destes trabalhadores. Nós temos também a informação de que a ERC tem uma parte considerável dos seus trabalhadores em mobilidade. Portanto, são trabalhadores da administração pública que se encontram na ERC em mobilidade. Eu pergunto se, para uma questão de estabilidade do corpo de funcionários, se há a perspectiva de consolidar essas mobilidades de maneira a que não haja uma precariedade ou um sentimento de precariedade, não relativamente aos trabalhadores que têm o vínculo assegurado, mas relativamente ao corpo de funcionários da ERC. Depois eu tinha duas questões que gostava de colocar e as duas estão relacionadas com a questão do jogo e da presença do jogo na comunicação social. E passo a explicar. A primeira tem a ver com uma das afirmações do relatório de regulação da ERC, que afirma com algum detalhe os problemas de sustentabilidade financeira dos órgãos de comunicação social, uma coisa que já vinha desde antes da pandemia, que a pandemia agravou, mas que assume também que a campanha de publicidade institucional do Estado foi um balão de oxigénio para os órgãos de comunicação social, coisa que nós só podemos concordar. A nossa pergunta é se a ERC considera que seria oportuna um novo programa deste tipo de publicidade institucional do Estado que pudesse ajudar a financiar os órgãos de comunicação social. O Bloco de Esquerda tem uma proposta em concreto, apresentou em Orçamento de Estado, de que parte das receitas da Santa Casa com o jogo financiassem um programa de publicidade institucional que, por um lado, transferisse verbas necessárias à comunicação social nacional e regional e local, que é uma das que está, aliás, a criar aquilo que foi chamado como o deserto de notícias, mas, por outro lado, também tentar proteger, ou pelo menos ter uma atitude preventiva relativamente a um grupo vulnerável de pessoas que recorre às raspadinhas em modos que já foram considerados, inclusive pelo Presidente do Conselho Económico e Social, como uma questão grave e perante a qual seria eticamente reprovável, não estou a fazer uma citação palavra a palavra, mas que seria eticamente reprovável não tomar medidas. E, portanto, se não justo
que se fosse a própria Santa Casa a consagrar uma parte das suas receitas a essa campanha, que ao mesmo tempo financiaria a comunicação social. A segunda questão tem a ver com as chamadas de valor acrescentado que a ERC entende, e outra vez, bem, que devem ser bastante restringidas na televisão pública, e é assim que tem acontecido. O que eu pergunto é se há dados sobre as chamadas de valor acrescentado nos restantes canais de televisão que não a televisão pública, e se a ERC acompanha a preocupação da senhora Provedora de Justiça, que em novembro de 2020 recomendou ao Governo a proibição dos concursos televisivos que utilizam estas chamadas de valor acrescentado, porque, mais uma vez, elas põem em risco a sustentabilidade financeira, a saúde mental, têm vários riscos sociais para, sobretudo, as populações mais vulneráveis. Obrigada. Passo a palavra ao Dr. Sebastião para responder. Senhora Deputada, 3 perguntas. A última, se a Senhora Presidente me permitir, será o Sr. Dr. Francisco Azevedo Silva. Eu vou-lhe responder às primeiras. A primeira é a formação. É evidente que, eu já disse à Senhora Deputada que antecedeu, que nós gostaríamos de dar formação, mas neste momento não temos possibilidades. No entanto, todas as entidades que se dispõem a dar formação, nós autorizamos os nossos trabalhadores a receberem formação nessas entidades, e ainda recentemente, e o recentemente é muito recentemente, o INA se dispôs a ações de formação, e nós dispomos, estamos abertos a que os nossos funcionários frequentam e tenham essas ações de formação. Segundo ponto, a ação de formação meramente interna, teríamos de alocar funcionários que estão, neste momento, assoberbados com o trabalho para darem essa formação, e isso poderia criar problemas nos vários departamentos e unidades de formação. A segunda questão que a senhora deputada colocou, falou na precariedade de garantir. Devo dizer-lhe que os chamados, eu vou usar a expressão coloquial da ACIPs, acordos de cedência de interesse público, não são precários. Todos esses trabalhadores têm o seu vínculo profissional fora da ERC. Hã? Eu reconheci isso, eu digo a precariedade para o corpo da ERC. Para o corpo da ERC podem ser, mas podem sair a qualquer momento da ERC, mas não vão para o desemprego. E eu uma vez fiz uma sondagem informal e muitos não queriam prescindir dessa situação e preferiam manter-se, porque diziam-me até, usavam muito a palavra vínculo. Queremos manter o nosso vínculo e não queremos perdê-lo. Porque há pessoas mais timoratas que não querem ter, enfim, olha, vou-lhe usar uma expressão que não será muito, uma expressão muito coloquial, sol na eira, e portanto estão na ERC, mas se por acaso tiverem algum problema, têm o seu lugar de recuo e estão livremente na ERC. Aliás, para se lograr uma cedência de interesse público, é um acordo tripartido entre o trabalhador, a entidade cedente e a entidade cessionária. Mas o Sr. Dr. Francisco de Azevedo e Silva, se a Sra. Presidente me permite, respondi à última pergunta. Sim.
Com certeza, Sr. Dr. Francisco. Obrigado. Primeiro que tudo, cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados, que ainda não tinham intervido, e aproveitar também para subscrever as palavras do Sr. Presidente e, pessoalmente, também relativamente ao Mário Mesquita, que nos deixou. Eu ia responder à questão da publicidade institucional que a senhora deputada colocou, e seria útil um novo programa à semelhança daquele que foi aprovado em Conselho de Ministros no período da crise. Relativamente a esse programa, na altura, quando foi aprovada a antecipação do gasto da publicidade. Só que essa decisão realmente levou a que as instituições fizessem, ou pelo menos acelerassem a despesa em publicidade, e os números realmente comparativos de 2021 para 2020 são muito significativos. Em 2021, a publicidade institucional atingiu 12 milhões e meio de euros, tendo ido mais de 3 milhões para os órgãos de comunicação local e regionais, e este ano, comparativamente, vamos em 4,8 milhões, o que é bastante inferior. A situação, embora a ERC não possa, obviamente, intervir aí, a situação económica e financeira dos órgãos de comunicação social é uma permanente preocupação da ERC. Aliás, na altura, se bem se lembra, quando foi da crise da pandemia, fizemos um estudo muito rápido, demorámos 3 semanas a fazer o levantamento da situação. Estudo, aliás, que depois foi tomado pelas próprias instituições europeias e que aplicaram a mesma metodologia nos vários países atingidos. Estudo que levou a diversas orientações relativamente a essa matéria. Relativamente ainda à publicidade institucional, queria só focar ainda uma questão, porque nas anteriores audições levantou sempre a questão da discrepância entre os valores, que o deputado Fernando Velez falou há bocado, discrepância entre os valores que os órgãos de comunicação social diziam que recebiam realmente e aquilo que estava no portal. Essa discrepância neste momento já não existe, ou seja, foi feito um grande esforço para melhorar os procedimentos, porque muitas das coisas que aconteciam partiam do próprio desconhecimento de muitas instituições públicas, ou seja, muitas instituições públicas consideravam que não tinham que reverter no portal de publicidade institucional os valores. Por outro lado, muitas delas também frequentemente se enganavam relativamente à canalização desses valores para determinado órgão de comunicação social. Neste momento, eu acho que essa questão está completamente resolvida e, aliás, melhoramos alguns procedimentos, nomeadamente porque, como é sabido, quando não há o cumprimento das disposições legais, a conclusão é o envio para o Tribunal de Contas, porque nós não temos mecanismos sancionatórios de quem não respeita os procedimentos aqui definidos, e por isso o que temos o único procedimento que temos é o envio para o Tribunal de Contas. E durante todo este ano, de maneira a que isso tivesse consequências, tivesse resultados, houve uma série de reuniões entre os responsáveis da ERC e responsáveis do Tribunal de Contas, no sentido de afinar os procedimentos e tornar isso claro. Mas, de qualquer maneira, queria reafirmar que, neste momento, não há discrepâncias relativamente aos números da publicidade institucional que estão no portal e àqueles que os órgãos de comunicação social muitas vezes apresentavam e se queixavam. Rematar só, não foi posta agora a questão, mas foi posta há bocado, não sei se poderei, que tinha a ver com transparência. Foi posta a propósito no fundo, da fiscalização mais eficiente relativamente a órgãos de comunicação social que não são órgãos de comunicação social.
Nós, neste momento, o portal de transparência está a funcionar completamente, apesar de, como já aqui foi focado várias vezes, apesar da grande dificuldade, dado a escassez de recursos humanos, por exemplo, relativamente à unidade de transparência, a unidade de transparência tem apenas 4 elementos para tratar de quase 2.000 órgãos de comunicação social, em que parte deles são jornalísticos, outra parte não são. Mas isto também é para terem a ideia da escassez de recursos humanos que existem. Isto obriga a um acompanhamento diário, no fundo, para ver se todos os dados são ou não são postos no portal de transparência, onde podemos ver quer as transferências financeiras, quer os órgãos sociais neste momento, indo ao portal da transparência, eu tenho acesso a toda a informação de gestão e financeira de qualquer órgão de comunicação social. Por outro lado, a unidade de transparência aprecia os pedidos de confidencialidade. Poderei dar aqui, só para terminar, uma estatística simples, que é, relativamente a 2021, peço desculpa, foram apreciados 22 pedidos de confidencialidade, por isso de não divulgação de dados financeiros, foram indeferidos 19, ou seja, 86,4%, foi deferido um, parcialmente, porque era um cliente não relevante, e foi parcialmente deferido um outro. Relativamente a este ano, foram já apreciados 25 pedidos de confidencialidade, aliás, foram submetidos 25 pedidos, tendo sido apreciados 18 e tendo sido indeferidos 17. Um foi parcialmente deferido. Portanto, eu suponho que concluí. Muito obrigado. Penso que chegamos ao fim da primeira ronda. Vamos iniciar então a segunda ronda. Atualizo a grelha. Portanto, cada grupo parlamentar tem direito a colocar as suas questões durante 3 minutos. A entidade reguladora para a comunicação social, o Sr. Presidente, responderá no fim de forma global, de acordo com o nosso trabalho nesta comissão. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Fernanda Velejo. Obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer ao Conselho Regulador da ERC as respostas às questões que lhe colocámos e dizer que, de acordo com o relatório de atividades e contas de 2021, aliás, a ERC participou numa auditoria à empresa concessionária do Serviço Público de Rádio e Televisão, RTP. Existem já conclusões e eventuais recomendações decorrentes dessa auditoria? Em junho deste ano, a ERC publicou o estudo A Rádio em Portugal, uma década de intervenção regulatória, iniciado em 2021. De acordo com a nota então divulgada pela ERC, este estudo, e passo a citar, revela as principais alterações verificadas na paisagem radiofónica entre 2011 e 2021, perante a evolução tecnológica, o surgimento de novos formatos, géneros e linguagens comunicacionais e o crescimento exponencial de plataformas que operam à escala global. Do ponto de vista da ERC, este trabalho revela, e cito também, ser patente um padrão de desenvolvimento a 2 velocidades, comparando as grandes rádios com as pequenas rádios hertzianas tradicionais e uma distribuição assimétrica da disponibilidade deste meio nas várias regiões do país, comparando os maiores centros populacionais com as zonas mais interiorizadas, despovoadas e envelhecidas. Comparação essa que se traduz numa conclusão. Os distritos de Lisboa, Porto e Aveiro concentram 25% dos serviços de programas locais, enquanto 23% dos concelhos do país não dispõem de qualquer rádio licenciada. Atento ao diagnóstico tão negativo no que concerne à presença da rádio nas várias regiões do país, a ERC já elaborou recomendações e propostas no sentido de reduzir as fortes assimetrias territoriais? A ERC deliberou realizar um inquérito junto das associações representativas das pessoas com necessidades especiais para aprofundar o conhecimento sobre a utilização das diferentes ferramentas de acessibilidade disponibilizadas pelos operadores de televisão e assim poder assegurar uma resposta mais assertiva no próximo plano plurianual. Pode-nos esclarecer se está concluído esse inquérito? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sara Velejo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Uma primeira nota sobre ainda a questão dos trabalhadores da ERC. Sr. Presidente, eu também fiquei perplexa por considerar que as afirmações que eu estava a fazer tinham como sujeito a minha pessoa. Portanto, aquilo que eu referi foram os relatos que nos foram chegar e aquilo que eu pedi foi que o Sr. Presidente clarificasse. O Sr. Presidente clarificou, que não fique subjacente nenhuma ideia de que foi outra coisa que não esta a intenção da pergunta que lhe fiz. Passando dessa questão, uma segunda relativa à recomendação, à magistratura de influência que o Presidente da nossa Comissão pode ter naquilo que é a busca da ERC sobre novas instalações, o objetivo para novas instalações físicas para instalar a entidade. Queria perguntar ao Sr. Presidente também que diligências então também já fizeram com vista à concretização desse objetivo das novas instalações. Na última ronda, e tendo em conta também e agradecendo as muitas respostas que já aqui tivemos, gostava, por fim, de deixar um desafio a cada um dos membros do Conselho, usando uma clássica imagem, e já que estão em fim de mandato, uma clássica imagem de que mensagem deixariam ao vosso sucessor, na vossa secretária, acerca daqueles que são os desafios que vocês consideram mais importantes que se colocam à atividade da regulação da comunicação social em Portugal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveiros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Conselho Regulador da ERC, ao verificar que a questão de perseguições, assédio moral, ameaças de despedimento, etc., foi já respondida pelo Sr. Presidente Sebastião Povos, e embora as queixas sejam diversas e preocupação dos vários partidos, ficámos na dúvida sobre a veracidade de tais queixas, não voltaremos ao assunto. Verificamos que os últimos 3 resultados líquidos têm sido substancialmente negativos. Este último com uma melhoria, como já foi mencionado, mas ainda assim negativo. Pelo que pergunto, se podem garantir que no próximo, e que será referente ao presente ano, conseguirão atingir resultados positivos. Importante também saber em que ponto da situação se encontra a questão das instalações e sede da ERC, que desenvolvimentos existem sobre esta questão. E, mesmo para finalizar, não podia, obviamente, deixar de tocar num assunto que está na ordem do dia. A vossa deliberação face à falta de imparcialidade, diga-se censura, que foi votado o Partido Chega em pleno período eleitoral acerca de um programa da SIC que, por muita justificação que tentei trazer, claramente visou prejudicar eleitoralmente o Chega. Algumas considerações a este respeito. Em primeiro lugar, peca por tardia a deliberação, tendo em conta que surge quase um ano após o sucedido. E, ainda que concordemos com a deliberação, gostaríamos de deixar a seguinte posição e até uma questão à ERC. Consideram os senhores normal, em pleno período eleitoral, supostas reportagens e investigações jornalísticas desse mesmo operador sobre o Chega? Mais grave, supostas investigações, reportagens falaciosas e mentirosas, demonstrando sem pudor algumas motivações dos sinistros e obscuros interesses desse grupo comunicacional que, ao que parece, vão desde Bilderberg a Camarate. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, não há mais grupos parlamentares inscritos, portanto, 3 grupos parlamentares têm até 9 minutos. Não é? Os seus deputados foram exímios na gestão do tempo, ninguém escutou, mas a ERC tem até 9 minutos para responder às questões que foram deixadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo aqui pela Sra. Deputada e o Sr. Deputado do Chega no aspecto, ou no segmento das instalações da ERC. Estão a ser feitas diligências. Eu penso que referi uma junto da Assembleia da República, desta Assembleia, que nos remeteu para o Ministério das Finanças
outra junto do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que nos remeteu para o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças até agora ficou silente. Nós não tivemos nenhuma resposta do Ministério das Finanças. No entanto, o Sr. Diretor Executivo e a nossa colega, a Sra. Doutora Fátima Rezende, têm feito diligências e têm... Nós podemos ter agora uma esperança que consigamos uma instalação digna. O problema, mais uma vez, é o montante das rendas. As rendas em Lisboa estão insuportáveis e o nosso orçamento não nos permite suportar rendas de 100 mil euros por mês. Nós, mesmo numa perspectiva muito otimista, inscrevemos num orçamento até um máximo de 60 mil euros. Mas muito otimista, mas até agora ainda não conseguimos. Não queríamos deixar a ERC, quando deixarmos, com os trabalhadores na rua e as mobílias à porta, como se fosse uma manifestação de desagravo. Mas contamos, portanto, com a magistratura de influência aqui do Sr. Presidente, dentro da Assembleia da República, para que haja uma luz ao fundo do túnel. Na altura, quando o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que os ministérios iam sair e tudo se mudaria para o edifício da Caixa Geral de Depósitos, nós ficámos com muita esperança de ter edifícios vagos. E tivemos muita inveja, nós somos invejosos também, como bom português, de quem conseguia o edifício do atual Ministério do Ambiente, o edifício do Ministério da Educação, o edifício do Ministério da Saúde, mas até agora não conseguimos. Penso que a única entidade que teve sorte, e para isto é preciso sorte, como nos jogos de que falámos agora, foi a Provedoria de Justiça. Nós também vamos tentar ainda uma diligência junto das Forças Armadas, porque normalmente têm instalações, para ver se por aí conseguimos ter a sorte da Provedoria de Justiça. Esta é a pergunta que penso que respondi, que a senhora deputada fez e que o senhor deputado do Partido Chega também fez. Há outra pergunta que o senhor deputado fez que eu não apanhei. O programa que a SIC fez, o programa que a SIC fez e que a ERC se pronunciou agora há muitíssimo pouco tempo, o Sr. Deputado estranha que o intervalo tenha sido quase um ano. Tenha sido quase um ano, sim. Pois, o Sr. Deputado, como eu disse, às vezes é muito difícil o cumprimento de prazos. E no programa, nessa questão, não tínhamos prazo. E, portanto, tentámos garantir a maior celeridade. Mas, finalmente, há uma deliberação. Tarde, mas antes melhor que nunca. A deliberação que nos tem valido alguns amargos de boca. Não só na comunicação, mas também em outras redes sociais. Mas a deliberação existe e a deliberação está disponível. Nós somos obrigados a publicar todas as deliberações por razões estatutárias e essa vai ser publicada. Não é uma deliberação sancionatória, porque nós não podemos sancionar jornalistas, admitindo que, e eu penso que
que o autor do programa fosse jornalista, mas se o fosse, só a Comissão da Carteira Profissional é que eu pode sancionar, nós poderíamos sancionar a operadora. Mas ali entendemos que, fazendo uma recomendação e para que a operadora tomasse medidas, é uma recomendação prospectiva, porque já não se pode apagar o passado, para que uma situação idêntica não se possa repetir, no estrita preocupação de cumprimento das leis eleitoral e da garantia de igualdade a todos os partidos a quando de qualquer eleição. Eu penso que respondi ao Sr. Deputado. Sim, de certa forma. De certa forma. Sr. Deputado, quem é pobre tem de dar uma esmola pequena. E nós aqui nunca poderíamos dar uma explicação exaustiva. Eu, aliás, sempre tenho dito aos meus colegas, eu tenho dúvidas, em termos jurídicos, se aquela deliberação que não é sancionatória e que é uma mera recomendação constitui um ato administrativo. Se o é, a operadora podia ter interposto recurso. Se não, mas eu não sei, de qualquer modo, eles não recorreram nem disseram nada. Sr. Presidente, não sei se terminou. Eu, por mim, terminei. Eu não sei se o Sr. Deputado... O Sr. Deputado... Eu terminei. O Sr. Deputado fez a pergunta e foi respondida. Há outras perguntas que foram feitas que não tiveram a mesma resposta tão profunda como teve a do Sr. Deputado Jorge Galveiro. Sim. O Sr. Presidente dá a palavra à doutora Fátima Rezende. Pronto, eu gostaria de dizer, relativamente às acessibilidades, que foi elaborado um inquérito às associações de pessoas com as necessidades especiais. E depois foi elaborado um relatório e foi com base nesse relatório que este ano foi feito o novo plano plurianual. Esse relatório foi partilhado com os operadores de televisão, obviamente. Era só isto relativamente às acessibilidades, a pergunta que tinha sido colocada. E depois havia uma de rádios, João Pedro. Rádios. Sim, do deserto, em Alves, é uma porcentagem de municípios que eu já não sei fixar, mas do deserto, de rádios locais, sim. Eu não percebi, foi o alcance da pergunta. Havia 23, há 23 municípios que não têm rádio, é isso? Não percebi, desculpa. Sim, é assim, eu posso responder, eu não... A discrepância de haver concelhos sem rádios e outros... Olha, é assim, nós ainda não nos chegaram queixas relacionadas com déficit de cobertura ou com inexistência de rádios em determinados concelhos. De todo modo, o que eu lhe posso dizer é que, sem conhecer efetivamente a situação, o que eu lhe posso dizer é que há determinados concelhos para os quais já não será possível, eventualmente, abrir novos concursos, atendendo
à forma como se reorganizaram as frequências, sendo essa uma matéria da competência da ANACOM, portanto, dizer se é possível ou não. Eu sei que eu tenho conhecimento que há rádios, há frequências no país que já não podem ser atribuídas para não provocar interferências com outros aumentos de cobertura que, entretanto, foram feitos em locais limítrofes. Depois, havendo essa possibilidade, a abertura de concurso é uma competência política, compete ao Governo fazer a abertura do concurso. Mas também, como lhe digo, eu não tenho notícia de que não há queixas relativas à inexistência de rádios ou, digamos, pressões no sentido de se abrirem concursos, sendo certo que, havendo essa possibilidade, é evidente que devem ser abertos. Não é? Obrigado. Eu já agora, se não se importam, já que me permitiram que fosse insistindo sobre as perguntas que foram feitas, também insistia, apesar de já termos passado o tempo de 1 minuto e meio, a pergunta da Sra. Deputada Sara Velez, na medida em que cada um de vós, o que é que deixa de preocupação em cima da mesa? Não sei se querem, podem dizer que não querem, não têm, mas não sei se quiserem responder a essa questão também, para sermos tentar ser o mais democrático na distribuição. Então, se não se importa, eu começava já. Se me permitem, não sei se o Sr. Presidente quer ter ou quer fechar depois é melhor, não é? Bom, relativamente à que mensagem deixaria aos sucessores, eu diria talvez que tivessem atenção ao facto de estarmos num momento de viragem de paradigma regulatório que é preciso urgentemente acompanhar. Nós estamos a passar da regulação do audiovisual para a regulação do digital, ou melhor, não estamos a passar, já passamos, e precisamos de enquadramento normativo, em primeiro lugar, e depois de afinação de estratégias para a intervenção a esse nível. E, portanto, uma das coisas que eu diria aos assessores era que identificassem e acordassem previamente, portanto, na fase inicial do mandato, identificassem as prioridades regulatórias e que tivessem em conta o novo contexto digital, de forma a que pudessem otimizar, digamos assim, a sua atividade regulatória ao longo do mandato. Muito obrigado. Por mim, a minha mensagem seria mais simples. A minha área é a supervisão e a minha área querida é as acessibilidades, de maneira que quem fosse ficar com a minha área, eu pedia, desculpem o termo, maior carinho da forma como analisam esta área e que tivessem atenção a todas as necessidades especiais que existem no país, que são mais do que aquelas que nós pensamos que existem. Muito obrigado. A mensagem que daria pegava muito nas palavras que o Conselheiro João Pedro Figueiredo deu, que realmente há uma mudança radical neste momento, e aproveitava para responder também uma pergunta que acho que foi a senhora deputada que fez e que se prende com a mensagem. Os resultados da ERC o ano passado melhoraram, este ano, em princípio, melhorarão também, mas muito se deve ao reforço orçamental da Assembleia da República relativamente à ERC. Ora, para fazer todas aquelas prioridades que o Dr. João Pedro Figueiredo focou e que são fundamentais, esse reforço convém continuar. Muito obrigado. Sr. Presidente, para fecharmos. Para fechar, subscrevo as preocupações de todos os meus colegas e deixaria em cima da mesa uma proposta de tranquilidade, paz de espírito e muita paciência. Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, em particular ao Sr. Presidente, Dr. Sebastião Povos. Quero agradecer não só a vossa presença aqui, como acho que posso fazer em nome de todos os deputados, pelo trabalho que desenvolveram na entidade reguladora para a comunicação social. Enfim, o futuro logo se vê, não é? Quando os partidos entenderem indicar os grupos parlamentares os nomes, esta comissão terá que descortinar esses próprios nomes. Aquilo que eu acho que é devido neste momento, independentemente se quem é apresentado ou não, quem é reconduzido ou não, é um agradecimento
pela forma como sempre exerceram as vossas funções na entidade reguladora para a comunicação social. Eu quero ainda agradecer o convite que o Sr. Presidente me fez para assistir a uma reunião do Conselho Consultivo ainda há bem pouco tempo e lamentar de novo por não ter podido estar presente, mas o facto de não deixe de ser deputado de eleito para o Algarve, apesar de ser presidente de uma comissão parlamentar, e, portanto, havia ali um compromisso com os meus eleitores diretos que tinha prioridade, peço imensa desculpa. Quanto à influência do presidente da Comissão de Cultura para a questão da sede, eu respondo-lhe da mesma forma que lhe responderam nos outros, o Presidente da Assembleia da República e creio que o Primeiro-Ministro. As finanças têm mais influência. Eu posso falar com o Presidente da Primeira Comissão, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, para tentar agilizar. Não, estou bem. Certamente que todos os grupos parlamentares aqui percebem essa dificuldade e todos os grupos parlamentares aqui tentarão sensibilizar o Governo e a Assembleia da República para a questão da sede e, nomeadamente, a questão do Ministério das Finanças. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e continuação de bom trabalho. Sr. Deputado, vamos fazer 1 minuto de pausa para continuarmos com a nossa ordem de trabalhos.